Desde que começou o nosso encontro, a gente está falando sobre solidão. Eu trouxe para vocês aqui o resultado de uma pesquisa feita por um instituto de pesquisa francês em 28 países. E essa pesquisa mostrou que nós, os brasileiros, estamos nos sentindo mais sozinhos durante essa pandemia, estamos solitários. Eu me surpreendi com o resultado dessa pesquisa. E aí eu estou perguntando para você em casa, você se surpreendeu? Você está se sentindo sozinho? E eu vou perguntar também para uma pessoa que vai nos ajudar a entender tudo isso. Ele está lá na Serra, ele está em Lages. Fred Denês, psicólogo, pesquisador, doutorado da Unicamp, conversa com a gente agora. Oi, Fred, muito bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso Bom convite. dia. Bom dia. Eu que agradeço o convite, Márcia, agradeço a equipe, agradeço ao seu editor, Marco, que foi extremamente gentil. Obrigado a todos vocês da TV. Para você é uma surpresa o resultado dessa pesquisa? Na verdade, Márcia, não, acaba não sendo uma surpresa, porque quando nós pensamos nessa relação social que os brasileiros têm uns com os outros, a gente acaba sempre percebendo que quando existe algo em demasia, existe sempre um sentimento de vazio que está um pouco abaixo dessa sensação de socialização que normalmente nós pensamos que o brasileiro é. O Sérgio Buarque de Holanda tinha uma frase falando que o brasileiro era cordial, porque estava sempre voltado para o social. E agora, por conta desse isolamento, desse evento terrível que vem sendo a pandemia, já desde o final de 2019, mas para nós, principalmente no início de 2020, a gente percebe que essa socialização, essa necessidade de estar com o outro, ela foi atravessada e agora estamos todos, de certa forma, perdidos, né? Mas a gente compreende isso e percebe isso com outras lentes. Então acaba não sendo uma surpresa de fato, né? Então, aquela história de porque a gente está no país tropical, porque nós somos um povo feliz, porque nós somos um povo alegre, pode estar escondendo, por essa pesquisa, está escondendo um povo que também, claro, está sofrendo muito, está sofrendo mais do que os outros povos. Eu fiquei pensando assim, nos povos de países frios, que a gente imagina que está tendo aquela sensação de estar mais triste, mais sozinho. E não, nós aqui estamos nos sentindo mais sozinhos. E aí, como é que a gente sai dessa? Sim, exatamente, porque nós temos, todos nós, independente do país, se nós vivemos em lugares mais frios ou mais quentes, como aqui na América do Sul, ou mesmo países como Espanha, que é tido um país muito mais acolhedor nesse sentido e social, existe no ser humano o que nós chamamos de solidão estrutural, Márcia. E essa solidão, ela sempre está marcando um espaço de falta, um vazio que sempre demanda de nós um preenchimento constante. Então, principalmente volto a falar sobre essa necessidade de socialização do brasileiro, nós criamos personagens sociais, máscaras sociais, papéis sociais, sem perceber que esses papéis, essas máscaras, essas personagens, elas são nada mais do que uma condição fragmentada do ser humano. Nós somos um ser esquizo, para usar uma palavra difícil. Nós somos seres que vamos nos tocando como moléculas e precisamos de validação a partir dos grupos. Normalmente a arte, a literatura, né, demonstra espíritos solitários, como Van Gogh, Edward Hopper, que foi um grande pintor americano, que é considerado o pintor da solidão. Ele fala que através da sua obra, que quanto mais nós tentamos nos socializar, na verdade nós estamos tentando ultrapassar a barreira dessa solidão e transformando-a no que nós chamamos de sublimação, chegando ao ponto da solitude, que seria uma solidão sublime, aonde nós conseguimos encontrar os nossos fantasmas, as nossas dificuldades e perceber claramente que nós podemos encarar um processo de estar sozinho, mas não vivenciar o vácuo atroz da solidão. Essa insatisfação, a solidão na multidão por conta dos desencontros conosco e com a dificuldade em ouvir verdadeiramente o outro.
Fred, mas na prática, vamos falar com quem está em casa agora nos acompanhando, com quem desde o início do nosso encontro está querendo te ouvir. Se essa pessoa está sentindo solidão, se essa pessoa está se sentindo sozinha, como é que ela sai dessa? A solidão ela sempre adoece, porque ela é uma sensação de abandono e desamparo, né? É uma falta de acolhimento. De maneira prática, a melhor coisa é você procurar um profissional para poder trabalhar adequadamente isso. Não se suprime a ideia de um profissional. Mas para quem está em casa, para quem pensa o que eu faço com essa sensação de vazio, de que maneira eu posso tornar a minha vida, ao invés de momentos entristecedores, pesados, transformar tudo isso em júbilo e momentos enternecedores para mim e para o outro. Uma das coisas mais importantes é ouvir a si mesmo. E além de ser importante, é uma das coisas mais difíceis. É você se olhar no espelho de maneira totalmente despida de qualquer máscara. Que nós já usamos máscaras sociais, mas não precisamos mais usá-las conosco. Então é você se olhar, falando de uma maneira simples, é você se olhar no espelho, Márcia, e perguntar, telespectador, e perguntar, quem sou eu de fato? Por que eu sinto essa solidão? De que maneira eu gostaria de ser acolhido por quem convive comigo? Ou se eu moro sozinho, de que maneira eu gostaria de ser acolhido pelo outro? Não apenas através das redes sociais, que na verdade eu tenho percebido cada vez mais como redes individualizadas, mas como perceber o que eu preciso? É se perguntar de que forma o meu coração ficaria mais aquecido, de que maneira minha alma se tornaria mais acolhida, de que maneira os meus momentos seriam de júbilo e de ternura, de que maneira eu posso olhar para mim mesmo com acolhimento e para o outro com acolhimento. É questionar-se o tempo todo. O autoconhecimento faz com que, através dessa intenção, desse foco em melhorar, em perceber-se e perceber o outro, transforma-se numa potência de ação, numa vontade de estar, de fato, em contato pleno com o outro. Então se pergunte o que eu quero, o que eu preciso para ser acolhido. E também, importantíssimo, como eu posso acolher o outro que me pede acolhida. Muito bom. Para encerrar rapidinho, você falou nas redes sociais, eu fiquei curiosa com esse mecanismo novo que a gente teve agora disponibilizado no WhatsApp para acelerar o áudio. Como é que você interpretou isso? É mais ansiedade, né, não? Rapidinho. Totalmente ansioso. É Rap- totalmente Rapidinho. ansioso. Ó, eu já ansiosa, rapidinho que o tempo está terminando. Olha, é justamente isso que acontece. Por que que o áudio foi colocado para 1.5 duas vezes a velocidade? Nós não temos mais tempo e muitas vezes nós não queremos mais tempo, mas algo problemático nesse sentido é que muitas vezes nós estamos acelerando áudios para não perder tempo, talvez de pessoas que sejam extremamente importantes para a gente. Por isso que eu sempre reforço a ideia de olhar para si, mas olhar para o outro, perceber o outro, entrar em empatia, perceber a alteridade, a diferença e a singularidade. Aí nós conseguimos sair da solidão atroz para a solitude, que é um processo complexo de crescimento e recuperação do nosso ser. Coisa boa! Fred Denês, obrigada por participar com a gente hoje aqui. Um beijo no seu coração, até uma próxima oportunidade. Você está chiquérrimo para esse frio de Lages que está aí, adorei! Beijo, Fred. Obrigado, Obrigada. beijo, muito obrigado a você. Até a Tchau, tchau. próxima.